E aí, meu nome é Wagner e bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou psicólogo e estudante de filosofia e nesse canal eu falo basicamente sobre coisas que me interessam, coisas que torcer pro vizinho não continuar furando a parede enquanto eu tô gravando. Mas essas coisas, elas giram basicamente em torno de filosofia aplicada na nossa vida, né? Porque eu penso que a filosofia ela te traz novas perspectivas do mundo e da vida e essas coisas não podem ser só abstratas, né? É preciso ter alguma forma de aplicar isso no nosso mundo. E principalmente a filosofia existencial, que é a minha grande paixão, né? Eu criei esse canal com o intuito de falar sobre filosofia existencial. Mais uma vez tentando continuar aqui e eu acabei de perceber que essa estante ela fica muito bonita quando o sol tá batendo na janela, porque fica os risquinhos assim e dá um visual bem maneiro. Eu acho que eu vou só gravar nesse horário agora. Mas enfim, basicamente filosofia existencial é minha grande paixão e eu consigo ter Mas, enfim, filosofia existencial é o meu grande foco nesse canal. Eu acho que eu não vou falar só sobre isso, mas acaba saindo no meu próprio jeito de falar muita coisa nesse sentido. E principalmente nesse início, eu acho que explorar o que é a filosofia existencial, fazer uma breve introdução aqui ao que é essa forma de viver a vida, porque muito mais do que pensar sobre a vida, a corrente existencialista ela te dá um jeito de existir no mundo. Ela te coloca como um protagonista da sua história, como o ator principal do seu palco, que é a sua vida, né? E ela te dá autonomia para escolher o papel que você vai interpretar nesse grande teatro que é a vida. E isso é uma coisa fantástica, porque no futuro eu imagino que esse vídeo ele vai ser uma gênese do que quer que esse canal venha a se tornar depois disso, porque é aqui que a gente vai de fato começar a entrar no que é existir no mundo sobre essa perspectiva, né? E toda filosofia existencial vai partir de uma premissa, que é a vida não tem um sentido pronto. Quando você nasceu, não existia um grande propósito para você, não tem um sentido predeterminado na sua vida, não tem uma missão, um objetivo para estar vivo, né? A filosofia existencial parte desse fato. As coisas não têm um objetivo para existir, não têm um propósito. E isso pode parecer muito ruim em um primeiro momento, até porque eu imagino que principalmente nós, como seres humanos, a gente tende a se agarrar às coisas, a se agarrar aos propósitos. Muitas vezes, a gente só consegue levantar da cama de manhã porque a gente sente que precisa cumprir um papel. Seja cuidar de alguém, né? Seja conquistar mais bens. Hoje em dia, o financeiro, né? Ter mais dinheiro, acaba sendo um grande propósito na vida das pessoas. Seja trocar de carro no final do ano, mas perceba que esses propósitos, eles estão muito alinhados com o que a sociedade impõe pra gente, né? Então, na falta de um sentido pronto, a gente se deixa preencher, muitas vezes sem nem perceber, sem nem saber porque a gente deseja as coisas que deseja, né? E quando a gente limpa tudo isso e percebe, poxa, talvez a vida não tenha tanto sentido assim. Eu acho que esse pensamento te passou pela cabeça em algum momento da sua vida. Comigo aconteceu quando eu tinha, sei lá, uns 7 anos de idade, quando a professora do fundamental me disse que o Sol ia explodir algum dia, porque as estrelas morrem. E eu pensei, poxa, mas o Sol vai explodir? Como que vai continuar existindo vida aqui na Terra? Não vai tudo morrer. Pô, então quer dizer que não importa o que a gente faça como humanidade, no futuro a Terra vai morrer, vai tudo explodir. Sim. E isso, na época, foi um grande choque para mim, né? Porque se o objetivo final, o destino final de todos é terminar no mesmo lugar,
qual o sentido de fazer qualquer coisa em vida? Né? Esse é um grande questionamento que surge. E, principalmente, quando o existencialismo ele traz isso como um fato, como uma constatação da vida, ele abre margem para muita coisa. Para a gente, inclusive, a gente vai ver isso mais à frente, que constatando isso, o existencialismo ele não quer que você caia em uma crise existencial, que você desista da vida, que você perca o seu sentido de fazer as coisas. Não, ele quer que você, ciente de que não existe um propósito inerente à sua vida, que você mesmo vá atrás de construir o seu sentido de viver. Que você mesmo, através da sua reflexão, do seu autoconhecimento, descubra as coisas que te fazem bem e caminhe sua vida nesse sentido. Porque quando você estiver lá no final, né, quando você estiver com seus, sei lá, 70, 80, 100 anos e olhar para trás, só você vai poder decidir se sua vida valeu a pena ou não de ser vivida. E uma das maiores tristezas que eu imagino que deve existir é a pessoa chegar no final da vida e sentir que ela não fez aquilo que gostaria, né, que ela não viveu do jeito que ela queria ter vivido. Né? Então, quanto antes a gente desperta para essa falta de sentido, logo antes, mais cedo a gente consegue começar a fazer o nosso próprio processo de descobrir qual é o sentido da nossa vida, né? Porque o existencialismo ele não vai tentar enquadrar o ser humano em um conjunto de regras, em uma receita de bolo, né? Ele não vai te listar motivos para você viver sua vida. Ele não vai fazer essa categorização do que você deve fazer para viver bem. Não, porque a gente vai entender que isso não existe. Cada ser humano vai ser único. E sendo único, cabe só a você descobrir o que te faz bem na sua vida e o que você quer fazer com esse tempo que é o seu, né? Então, com essa constatação, a filosofia existencial se inicia com uma frase muito famosa, que é de um filósofo chamado Sartre, que é: a existência precede a essência. E essa frase, ela é inclusive muito boa para você guardar na sua cabeça e soltar assim em conversa de boteco. Mesa de bar com os amigos, tá ligado? Tá, sei lá, jogando um carteado, um truco, um futebol. Seu amigo ganhou de você. Cara, solta essa frase. Ah, eu perdi, mas tudo bem, porque a existência precede a essência. E, mano, levanta e vai fazer outra coisa, porque ele ganhou de você, mas pelo menos você deu esse incômodo ali de soltar essa frase, soltar essa bomba na mão dele e sair pra fazer alguma coisa. Então, guarde essa frase, porque ela vai ser muito útil se você encaixar ela nos momentos certos. Né? Mas, para além disso, né, o que Sartre quis dizer quando ele falou que a existência precede a essência? Primeira coisa aí é a gente entender o que é essência e o que é existência. Né? A essência, ela é aquilo que define algo, ela é aquilo que vai categorizar o que algo é. Né? Então, por exemplo, tem um exemplo muito maneiro que é o do artesão. Né? Imagina que eu preciso cortar um papel, né? E eu vou lá e penso e crio essa ideia na minha cabeça. Eu preciso de algo que me ajude a cortar papel, que tenha essa função, esse objetivo de cortar papel. Pensando nisso, o artesão ele vai e cria uma tesoura, né? Percebe que primeiro ele teve a ideia, a essência do que esse objeto seria, só para depois criar o objeto com as melhores características para cumprir a essência dele. Né? Então, o que define a tesoura? O propósito dela de cortar papel. Ela só foi criada a partir desse propósito. E o jeito que a tesoura só é desse jeito porque para cumprir o propósito dela. Né? Então, se a gente for pensar no que seria uma essência humana, a essência humana é basicamente a sua identidade, as suas emoções, a forma como você age, a forma como você pensa sobre o mundo, as ideias que você tem. Tudo isso constitui a sua essência como pessoa. Então, a essência é basicamente essa coisa que define o que a coisa vai ser. Enquanto isso, do outro lado, a existência, ela é a mudança. Ela é um processo constante, ela é um fluxo, ela é uma transformação. Né? A existência
O fato de você existir, algo existir no mundo, implica nesse algo estar em relação com outros objetos do mundo, certo? E tudo que está em relação se transforma. Só o fato de você estar existindo no mundo vai te transformando com o tempo. As células vão envelhecendo, o corpo vai mudando, né? Tudo que existe e se relaciona no mundo está em um constante processo de transformação. Nesse sentido, cada ser humano vai se desenvolver de uma forma única no mundo. E isso é uma parada muito louca da gente pensar. Porque existem 8 bilhões de pessoas no planeta. E você nunca vai encontrar uma pessoa nessas 8 bilhões que pense exatamente igual a você, que tenha exatamente as mesmas opiniões que você. E 8 bilhões de pessoas é muita gente e ninguém no mundo vai ser igual a você, né? Porque cada pessoa primeiro vai existir no mundo e a partir das relações que ela vai estabelecendo com as pessoas, com o lugar, com o tempo que ela nasceu, ela vai se moldando nesse mundo. Ela vai moldando a própria essência. Então, o que Sartre quis dizer com essa ideia de que a existência precede a essência é que a gente, no nosso caso dos seres humanos, a gente primeiro existe no mundo e depois começa a construir uma essência. E é muito interessante quando ele fala isso, porque ele faz uma inversão na base do pensamento. Porque antes do existencialismo, toda corrente de pensamento acreditava no oposto. Acreditava que a essência vinha antes da existência. E não parece fazer muito sentido, né? Porque em maior ou menor grau a gente tem um pouco dessa noção de que é pelo fato da gente existir no mundo que a gente vai se transformando e mudando de opinião e assim por diante. Mas isso é algo muito novo. Desde os gregos, lá 2.400 anos atrás, os gregos acreditavam na cosmologia, né? E na cosmologia grega, o universo é completamente ordenado e organizado, de tal modo que tudo que existe para cumprir um papel predefinido, né? Então, assim como o motor de um carro, toda a engrenagem, todo parafuso, todo tubo e líquido que passa ali por dentro está cumprindo um propósito, e se algo, né, se um parafuso soltar, vira um caos, o motor explode, dá tudo errado, né? Então, se algo está desalinhado dentro do motor, ele não funciona. O universo é a mesma coisa, tudo precisa estar no seu lugar, cumprindo o seu papel, ligado à sua natureza de origem, para que o universo funcione bem. Desse modo, o ser humano, se você é um professor, você nasceu porque estava faltando um professor no mundo. E isso vale para todas as outras profissões, né? O que a pessoa era definido antes dela nascer. E existindo, ela só vai ser feliz se ela encontrar esse lugar natural que é o dela, né? É uma perspectiva muito bonita, mas é limitante, porque a gente já nasce predestinado a fazer alguma coisa. Da mesma forma, o cristianismo e todas as religiões monoteístas aí que tem a ideia de um Deus criador, é um pouco dessa mesma ideia, né? Porque o Deus criador, o Deus onisciente, onipotente, ele está no papel do artesão. Tal como o artesão cria a tesoura, o Deus criador cria o ser humano, né? Então, Deus, quando estava me criando, ele pegou lá, né, a forminha de ser humano dele, despejou os ingredientes ali, colocou a minha essência e a partir daí eu nasci no mundo. E a minha existência, o meu manifestar no mundo, só está sendo uma expressão da minha essência, que já existe, né? Então, para essa galera que veio antes do existencialismo, para você realmente conhecer algo no mundo, você deveria conhecer a essência dessa coisa. E conhecendo a essência, você estaria descobrindo a existência. Porque essa, na verdade, é só uma manifestação da essência, né? Então, quando o existencialismo traz essa ideia, o que ele está trazendo é um novo olhar sobre o ser humano, né? Que se a gente fosse, né, tivesse uma essência prévia, fosse a essência antes da existência, a gente não seria muito diferente, sei lá, de uma samambaia, né, de uma girafa. Porque são seres vivos que nascem e desempenham estritamente o seu papel. Você pega o gato.
Por exemplo, você pega um gatinho de 3 meses, um gatinho filhote, assim, e você compara ele com um gato adulto, eles têm o mesmo comportamento, eles fazem exatamente a mesma coisa. O gatinho ele já brinca de caçar, ele escala, né? Então, o instinto animal, ele já dá tudo que o gato precisa para existir. O instinto é tudo que o gato tem e tudo que ele precisa para viver. No nosso caso, como ser humano, é um pouco diferente. Porque o nosso instinto, aquilo que nasce com a gente, não dá conta do mundo, né? Se a criança humana, o bebê, cara, só começa a engatinhar depois de 1 ano, vai andar com 2, 3 anos de idade ali, né? Então demora muito tempo para o ser humano se tornar mais ou menos funcional no mundo. Então é por essa falta de instintos que o ser humano precisa criar em cima dessa ausência, dessa falta que é a nossa, né? E essa criação é o que vai definir o nosso movimento de construir a nossa essência, de consolidar uma identidade, um jeito de ser, uma preferência no mundo, né? Então, no nosso caso, a gente se constrói no mundo de tal forma que Sartre vai dizer que o ser humano nada mais é além do que aquilo que ele faz de si mesmo, né? Então, a gente se constrói no mundo a partir das nossas escolhas, a partir daquilo que não nasceu com a gente. E sendo essa essência resultado de uma existência, né, se a gente primeiro está existindo para depois ir constituindo a nossa essência, é válido pensar que essa essência nunca vai estar pronta. A gente nunca vai se tornar pleno, consolidar essa essência, porque enquanto houver vida, há mudança. Enquanto houver mudança, a essência está em transformação. Você só vai ter uma essência completa no dia da sua morte. Quando eu morrer, aí sim vão olhar para mim e vão falar: nossa, Wagner foi assim, assim, assim. Ele agia desse jeito, fazia essas coisas, tinha essas opiniões. Porque enquanto eu estiver vivo, eu posso mudar tudo isso, né? Eu posso, inclusive, amanhã acordar e decidir que eu não acredito nada do que eu estou falando hoje e vir fazer outro vídeo de retratação aqui, porque isso já não me representa mais, né? Então a mudança ela é tão radical que a nossa essência nunca pode ser definida em vida, certo? E é por causa disso que um filósofo conhecido como pai do existencialismo, né, o Kierkegaard, ele vai dizer uma frase que é muito interessante, que é: a vida ela não é um problema a ser resolvido, ela é uma realidade a ser experimentada. E essa ideia do a vida não é um problema é muito interessante, porque quando a gente fala de problema, isso remete que todo problema tem uma solução. Inclusive na matemática, as contas são chamadas de problema, né? E na matemática, por exemplo, toda conta pressupõe que existe uma resposta certa. E para essa resposta certa, existem infinitas respostas erradas que você pode dar para ela, né? Então percebe que quando ele fala que a vida não é um problema, ele está se referindo a esse modo racional de viver a vida. Quando a gente faz uma escolha em vida, não é como se existisse uma escolha certa, uma resposta certa para aquela situação. Por quê? Porque a vida é indefinida. A gente sempre escolhe sem ter certeza se está fazendo a melhor decisão. Porque é só quando a gente escolhe que a gente vai lidar com as consequências dessa escolha e aí sim poder pensar se isso foi ou não uma boa escolha. Então, sempre quando a gente realiza uma escolha, a gente escolhe acreditando que ela é a melhor decisão, mas sem ter a certeza de fato disso, porque não importa quantas fórmulas existam, quantas regras externas existam, nada garante que a nossa escolha é a correta, né? Tanto que é por isso que o Kierkegaard ele vai falar que o homem e a mulher não encontram nenhuma predeterminação no mundo, não encontra nenhuma regra a ser seguida. Isso vale para ele não encontra nenhuma regra interna, né? Ou seja, dentro de mim não tem nada que oriente as minhas decisões no mundo, que oriente o meu jeito de ser, né? A priori, no caso. Depois você pode, conforme você vai se conhecendo, você pode entender que algumas coisas te representam mais do que outras, mas a princípio você não encontra isso em você. É através do exame, da experiência de vida que você vai vivendo e vendo que algumas coisas você fez
e se sentiu bem consigo mesmo, enquanto outras você fez e ficou se sentindo muito mal, né? E essas predeterminações não existem nem para como viver a vida, né? A gente não encontra uma regra fora da gente que diga como a gente tem que viver, o que a gente tem que fazer, quais caminhos seguir, né? Não tem isso, não tem nada pronto que garanta a nossa felicidade. Porque como você já deve ter percebido, o que te faz feliz não faz as pessoas que você conhece feliz, né? A gente tem um pouco desse costume de achar que se algo me faz bem, isso vai fazer bem para as outras pessoas também, mas não é assim que funciona. A gente é muito diferente. E muitas vezes, algo que te faz bem pode fazer bem para outra pessoa, mas por motivos diferentes, né? Então, quando ele traz que a vida não é um problema a ser resolvido, ele está dizendo que não tem um jeito certo de viver. Não tem um modo correto, uma receita que vai te trazer a plena felicidade, como um monte de coach hoje tenta fazer você acreditar com aqueles livros de 10 lições para ser feliz, 10 formas de melhorar no emprego, 10 formas de alcançar a felicidade. Não tem isso porque não tem como padronizar, não vale para todo mundo. Então o Kierkegaard ele vai se voltar à experiência da vida. Ele vai priorizar a vivência de uma realidade, né? Por exemplo, quando você faz uma escolha, você está experimentando uma realidade. Você, a partir da sua escolha, essa escolha vai te trazer consequências para a sua vida e é essas consequências com as quais você vai ter que se relacionar e usar elas para crescer de alguma forma, né? Por exemplo, isso é algo que acaba sendo angustiante de certo modo, porque o Kierkegaard ele vai falar que a gente sempre tem a impressão a gente sempre tem um sentimento de arrependimento. A gente sempre vai se arrepender. Não importa qual escolha você faça na sua vida, você sempre vai se arrepender. Por quê? Porque a partir do momento que a gente escolhe, a gente vai viver todas as dores e alegrias da realidade que a gente escolheu. E a gente vai estar jogando 99 outras alegrias no lixo. Você percebe que você abre mão de um monte de jeito de viver a vida para viver um só? E isso pode te dar a impressão de que se você tivesse feito uma escolha diferente 2 anos atrás, a sua vida seria muito melhor hoje. A gente vive com essa constante impressão de que se eu tivesse feito a decisão B em vez da decisão A no meu passado, a minha vida seria muito melhor. E nada garante isso. Nada garante porque você ia ter vivido as dores e as alegrias daquela vida. Mas a gente só pensa no lado bom, né? É um pouco daquela frase, né? Cada um sabe a dor e a alegria de ser o que é. E isso é muito real, porque quando a gente revisita esse passado, a gente fica nessa ilusão de que, cara, minha vida poderia ter sido melhor. Mas se você tivesse tomado uma decisão diferente, você não seria quem é hoje, você não estaria pensando nessas coisas, você não teria aprendido o que aprendeu, né? E a sua vida poderia ser tanto ser melhor como ser pior. Então, quando o Kierkegaard ele fala isso, né, ele está propondo aqui uma forma de experienciar a vida sem culpa, sem arrependimento, né? Quando você realiza uma escolha, quando você opta por fazer algo, leve aquilo até as últimas consequências. Entenda o que naquela escolha te fazia bem, te fez bem ou te fez mal. E isso deve ser a sua base para fazer novas escolhas daqui adiante. Porque é só desse momento, desse movimento de você fazer uma escolha, lidar com as consequências e extrair daí um aprendizado que você se torna capaz de fazer melhores escolhas para o futuro, né? Então, o Kierkegaard ele é um grande experimentador da realidade, né? Apesar de ser um cara meio triste, cheio de angústias e problemas ali, ele defendia esse modo de viver, né? Uma vivência não subordinada a uma culpa, a um arrependimento constante. E daí, a gente vai chegar nos 3 conceitos que eu considero principais do existencialismo, né? Que é a ideia de liberdade, angústia e responsabilidade, né? Tudo que vem depois disso no existencialismo vai decorrer dessa trindade, né? E é a partir desses 3 pontos que vai gerar todos os outros, né? A solidão,
a sensação de desamparo no mundo, a necessidade de um sentido para a vida. Tudo isso vai decorrer desses 3 pontos, porque a liberdade, ela já é uma consequência direta da nossa falta de essência, né? É pela gente não ter uma essência que a gente se torna livre para decidir qual vai ser a nossa essência, qual vai ser o nosso sentido de estar vivo. E isso é muito interessante porque o existencialismo traz a liberdade como uma condição da existência humana, né? Como eu falei lá atrás, a gente é único, nunca vai encontrar ninguém igual a você. Mas a gente ainda consegue entender o que é ser um ser humano. E isso acontece porque todos nós estamos na mesma condição de ser humano, né? É como se a gente estivesse em um grande oceano, em uma grande piscina, e todos nós estamos imersos nessa piscina. Essa piscina, ela é a liberdade, ela é a solidão, ela é a angústia, ela é a responsabilidade, né? Todas essas condições passam pela gente. A gente se relaciona com elas ao longo da nossa vida. E é por causa delas que a gente consegue entender o que é ser um ser humano e compreender um pouco do outro, né? E a gente está ligado de uma forma tão visceral e tão fundamental à liberdade que o Sartre ele vai dizer que não há como não escolher. Por existir, você está escolhendo a todo momento. Eu escolho se eu estou aqui gravando esse vídeo ou se eu levanto e vou fazer outra coisa. Eu escolho a hora de beber água. Eu escolho tudo que eu vou fazer no meu dia. Tudo passa pelo critério da escolha. E isso acontece de uma forma tão instintiva e natural que o Sartre vai falar: o ser humano está condenado a ser livre. A gente está condenado à liberdade. Perceba que a liberdade ela tem um tom quase negativo. É uma condenação. Ela não é um privilégio. Né? Por quê? Porque a liberdade existencial ela traz consigo angústia e responsabilidade. É por ser livre que você se sente mal diante das escolhas. É por ser livre que você pode tomar uma má decisão de vida que te leva para um lugar que você não quer ir. E tudo isso, essa condenação à liberdade, ela vai desaguar na angústia. Né, que é justamente esse sentimento de mal-estar diante das escolhas do mundo. Né? Por exemplo, já deve ter acontecido com você em algum momento de você estar em algum lugar alto ou passando por uma ponte ou andando de carro com o celular na mão e você olha assim para a ponte e pensa, nossa, e se eu jogar meu celular daqui? Né? Isso acontece, isso é mais comum do que eu gostaria de admitir, mas isso acontece por quê? Porque a gente instintivamente entende que eu posso jogar o meu celular daqui se eu quiser. Ninguém vai me impedir de fazer isso se eu quiser. Né? Então a angústia ela surge quando a gente percebe que é livre até para fazer o que a gente não quer, o que faz mal pra gente. Né? E existe uma diferença muito interessante entre a angústia e a ansiedade, né? Porque quando a gente está diante de várias escolhas, a gente pode se sentir ansioso também, né? Que é essa tentativa de prever o perigo, essa palpitação que dá, né? E, por exemplo, se você está em um lugar alto, né? Se você está na beira de um precipício, na beira de uma queda, Kierkegaard vai falar que você vai sentir 2 medos nessa situação. O primeiro medo é a ansiedade, que é o medo da queda, o medo de cair. Né? E o segundo medo é a angústia, que é o medo de eu escolher me jogar do precipício. Né? E isso acontece muito com quem tem medo de altura, por exemplo. Porque se a gente pensar racionalmente, o que a altura vai fazer com você? Ela vai te dar uma rasteira? Ela vai te morder? Não, a altura só está existindo. Né? Então, a pessoa que tem medo de altura, ela tem medo da própria liberdade. Ela tem medo de não conseguir segurar os impulsos da liberdade. Né? E isso se torna angustiante para ela. Porque esses impulsos vêm de algo que está dentro dela. Que é essa própria necessidade de escolher momento a momento o que vai fazer. Então, a angústia ela aparece quando a gente percebe que pode escolher o nosso caminho e que o nosso destino vai decorrer desse caminho que a gente está escolhendo.
E essa angústia ela vai ficando mais profunda, porque a gente sempre precisa escolher sem ter garantias de que a nossa escolha é a melhor, né? Então a gente precisa escolher entre, sei lá, 5, 10, 20 opções diferentes, sem ter certeza de qual é a certa, sem ter certeza de qual vai ser a melhor pra gente. Eu penso, por exemplo, em quem sai do ensino médio, né, e precisa escolher um curso, uma faculdade. Existem aí, sei lá, vamos chutar 100 tipos de cursos de áreas diferentes para se trabalhar, né? E a pessoa que está ali com seus 18 anos, ela precisa escolher aquela com o qual ela vai trabalhar o resto da vida. Percebe o tamanho do peso que essa escolha tem na vida da pessoa, né? Toda a vida dela vai se desenrolar de uma decisão que ela fez com 18 anos. E isso é até meio paradoxal, né? Porque as decisões mais importantes da vida são feitas quando a gente tem menos experiência para fazer elas, né? É curioso essa parada. E então, essa angústia, ela acompanha a gente a cada vez que a gente precisa escolher. E ela é uma angústia que ela se torna mais profunda na medida que você percebe que não só o seu destino vai decorrer das suas escolhas, mas a pessoa que você vai se tornar também. Porque a gente se constrói pelas escolhas que a gente faz. Quando eu, em algum momento, encontro, sei lá, uma carteira ali na rua e escolho devolver ela para o dono, eu estou escolhendo ser uma pessoa justa. Eu estou dizendo para mim mesmo, através da minha escolha e das minhas ações, que eu sou uma pessoa justa. Então, eu estou me construindo pela escolha, pela liberdade. Da mesma forma, a pessoa que é um canalha, ela escolhe ser um canalha. Ela cria as justificativas dela para agir daquela forma, né? Então, nesse sentido, o existencialismo vai dizer que você é responsável por tudo que acontece na sua vida. Se você está em um momento ruim da sua vida, você fez escolhas que te levaram a esse momento ruim, que te transformaram nessa pessoa ruim, talvez. E isso é muito, muito ruim de sentir, de admitir que se eu sou uma pessoa ruim, é porque eu, em alguma medida, escolhi isso, né? E não se sinta mal, porque tem um erro muito comum que a gente comete, que é confundir responsabilidade com culpa. Responsabilidade e culpa são coisas diferentes. Por quê? A responsabilidade, ela não termina quando as consequências chegam, certo? Então, por exemplo, Sartre vai falar que você é responsável por tudo que acontece na sua vida, mas você não é culpado pelas coisas que acontecem na sua vida, porque a gente não escolhe o lugar que a gente nasceu, a família que a gente nasceu, as situações que acontecem com a gente não escolhe isso. Né? Muita coisa a vida vai jogar no nosso colo e a gente vai ter que lidar com isso de alguma forma. A culpa, ela é quando a vida joga essas situações ruins na sua mão e você fica ali naquele vitimismo, se sentindo mal. Ó vida, ó azar, por que isso foi acontecer comigo? Tantas pessoas no mundo e logo eu, né? Enquanto que a responsabilidade, ela coloca na sua mão, beleza, isso aconteceu com você, foi ruim, foi zoado, mas o que você vai fazer com isso? Né? Qual vai ser sua escolha a partir dessas situações ruins que você viveu? Né? Então, percebe que a responsabilidade, ela entrega na sua mão o papel de decidir o que as escolhas ruins vão gerar na sua vida. Se você viveu uma experiência que foi ruim, existe, por mais ruim que seja ter que ficar revisitando isso, tem algo ali que pode ser aprendido para você. Por exemplo, tem pessoas, já deve ter acontecido com você, acontece com todo mundo, você deve ter tido experiências que são cíclicas na sua vida, né? Muda a pessoa, muda a situação, mas o mesmo problema acontece em diferentes momentos da sua vida. O que é isso? O que é isso que o mesmo problema passa meses e anos e eu tô lidando com o mesmo problema que eu lidava quando eu tinha 17 anos? O que está acontecendo? Né? Porque existe algo aí que você não está tomando responsabilidade, que você não está querendo olhar para isso. Porque a partir do momento que você se responsabiliza pelas coisas ruins que te acontecem e toma uma posição para lidar com elas, elas vão parar de se repetir. Eu digo isso assim, mas isso é um processo muito complicado. Muitas vezes a gente sequer consegue ter consciência
de que um problema que está se repetindo na nossa vida pode ter um empurrãozinho nosso. Né? Por isso que existe terapia, psicólogo, porque ele vai ter esse olhar de fora que te ajuda a entender o que nessa sua vida você está atraindo essas coisas. Né? Mas, nessa ideia de responsabilidade, quando o existencialismo propõe para você que você é responsável pela sua vida, o que ele está te fazendo é basicamente dar na sua mão o leme do seu navio. É como se a sua vida fosse um grande navio. E você pilota para onde você quiser. Algumas pessoas vão subir a bordo, vão pegar carona com você, você vai ter tempo bons com elas, mas elas vão parar em outro porto e vão descer. Muita gente vai passar pela sua vida assim. E o seu navio vai continuar, porque você pertence a ele. E quando você se responsabiliza por esse navio, por dar manutenção, por escolher bem quem vai subir a bordo dele, você está decidindo com muito mais autonomia para onde a sua vida vai te levar, aonde você quer chegar na sua vida. E quando a gente percebe isso, a gente se torna coautores da nossa existência. Por que coautores? Porque existe essa parte do mundo. Apesar de eu poder escolher, eu ter essa autonomia de decidir o que fazer momento a momento, eu vou ter que lidar com muita coisa que eu não escolhi durante a vida. Né? Então, o mundo também se relaciona comigo. Né? Então, a própria ideia de relação, isso é muito interessante. Né? Vai ter um filósofo chamado Spinoza, que ele vai falar que toda relação implica em mudança. Relacionar-se quer dizer transformar-se. Né? Quando A se relaciona com B, o A está mudando o B e o B está mudando o A simultaneamente durante a relação. Né? Isso com pessoas, com objetos e com tudo. Quando eu me relaciono com esse copo, eu estou transformando ele e ele está me transformando. Então toda relação implica em uma mudança mútua. Por exemplo, você deve ter alguma vez que você saiu com um amigo, com um conhecido que seja, e vocês tiveram uma conversa. E por causa dessa conversa, você acabou tomando uma ação diferente, você acabou pensando de forma diferente sobre alguma coisa. Ou seja, a conversa, a relação que você teve com ele naquele momento te transformou. E pode ter certeza que transformou ele também. Só o fato da gente ser uma informação visual ou auditiva transforma. Né? Então toda relação implica em mudança. E por existir no mundo, a gente está em relação com tudo que os nossos sentidos alcançam. Né? E essa responsabilidade, ela vai se tornar ainda maior quando a gente percebe que as nossas escolhas não afetam só a nós mesmos, só o nosso destino. Elas afetam também as outras pessoas. Aquilo que a gente faz, a forma como a gente age, influencia o modo como as pessoas ao nosso redor vão agir. Né? Então, a gente, simplesmente por agir, a gente está causando uma influência nas pessoas ao nosso redor. Eu não preciso falar para a pessoa fazer alguma coisa ou agir de um jeito. A forma como eu estou me expressando no mundo transmite isso que eu quero. Né? Inclusive, o Sartre vai falar que a gente sempre escolhe a melhor opção possível. A gente sempre faz a escolha correta. Por quê? No momento em que a gente faz a escolha, aquela escolha era a melhor possível. As informações que você tinha te levaram a crer que aquela era a melhor opção possível. Então a gente, na medida do possível, sempre escolhe a melhor solução. Inclusive, tem um filósofo muito interessante chamado Immanuel Kant, que ele vai criar a ideia do imperativo categórico, né, que é basicamente um modelinho ali, uma fórmula mental que você pode aplicar na hora de realizar escolhas da sua vida. E o que consiste esse imperativo categórico? Basicamente, toda ação que você for realizar, você deve pensar que isso, qualquer pessoa no meu lugar deveria fazer a mesma coisa. Né? Quando você escolhe agir de uma forma, é como se você estivesse comunicando isso. Essa é a forma correta de agir nessa situação. Isso é algo muito interessante, porque a gente sempre faz aquilo que é correto e a gente influencia as pessoas pelas escolhas que a gente faz. Logo, quando eu faço uma escolha, eu estou comunicando que essa é a escolha correta para essa situação. E todo mundo, intuitivamente, recebe essa mensagem. Né? Tem uma história muito interessante que
em algum momento aí do inverno, não sei se foi no Canadá ou na Rússia, que uma pessoa fez um bazar na frente de casa, né? Tipo, inverno, frio, a pessoa pegou umas roupas que ela não usava mais, montou uma barraquinha na frente de casa e colocou as roupas ali, né? Para quem quiser, quem precisar, passar e pegar as roupas. Disso que uma pessoa fez, essa escolha que uma pessoa tomou, todos os vizinhos olharam para aquilo e doaram roupas para quem precisasse pegar. Então percebe como a escolha de uma pessoa afetou diretamente o mundo em volta dela? Então a gente, além de ser construtor da nossa própria história, a gente também é construtor do mundo. A gente influencia o mundo a partir das nossas escolhas. E conforme a pessoa vai tomando mais consciência da sua liberdade, da sua responsabilidade, isso vai crescendo. Porque a gente se vê nessas constantes relações em que eu também sou responsável pelo que as pessoas fazem ao redor de mim. Né? Aqui a gente está se aproximando do nosso final, mas a ideia essencial do existencialismo é dar para a pessoa essa autonomia de existência. Né? Não busque fórmulas prontas, não busque uma forma certa de agir. No fundo, só você sabe se você se sente bem ou mal quando faz alguma coisa. Então, o existencialismo, ele não te dá respostas fáceis, ele não te dá respostas prontas, mas ele tenta cultivar na gente, desenvolver algo muito raro hoje em dia, que é essa chance da gente viver como autor da própria história, escolhendo, momento a momento, o que é o melhor pra gente e para as pessoas ao nosso redor. Né? Então, a partir dessa ideia de que o mundo não tem um sentido pronto, o existencialismo ele vai narrar toda essa forma de pensamento, que não é pelo mundo não ter um sentido pronto que você vai desistir de viver, que você vai deitar na sua cama e esperar o dia da sua morte chegar. Não, o existencialismo ele te faz um convite. Ele te faz um convite para ser o protagonista da sua própria vida, para fazer as suas escolhas com maior consciência, com maior responsabilidade. Porque quando chegar no final da sua vida, só você vai sentir as dores e alegrias de ter vivido como viveu. E deve ser algo muito triste chegar no final da sua vida e perceber que tudo que você fez foi o que te disseram que era o certo. E no fundo, você não queria ter feito nada daquilo. Você queria ter morado na praia, vendendo sua arte, como dizem. Mas é isso. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar aqui. Eu espero que alguma coisa que eu falei nesse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, ou tenha servido para você ver algo de diferente na sua vida. E a gente se vê no próximo vídeo, que eu não faço a menor ideia sobre o que vai ser. Então, até lá!